ideia. Então isso é uma vertente forte no pensamento do século XX. Agora chegamos ao Heidegger, a terceira vertente, que é a chamada filosofia da existência. Quer dizer, o Heidegger é conhecido como filósofo da existência. E essa vertente, ela então vai ter uma certa proximidade com questões de psicologia. Enfim, ela vai procurar pensar não o homem social, não também a ciência, mas mais um homem, digamos, entregue a si mesmo, na sua individualidade, aos seus problemas psicológicos, conflitos existenciais e assim por diante, né? É nessa linha que se põe o Heidegger, a filosofia do Heidegger, que é uma reflexão sobre a existência e tem uma relação com a fenomenologia, uma palavra complicada, mas a ideia é uma filosofia que presta atenção ao fenômeno, tal como o homem se põe no mundo, né, na existência e assim por diante, né? Então, o que eu pretendi com esse panorama, né, e o que vocês devem estar esperando, quando vai falar do Heidegger, é situar o Heidegger, né? O Heidegger é um pensador um pouco complicado, né? E eu acho importante tentar entendê-lo, as questões que ele põe, dentro desse pano de fundo, tendo esse pano de fundo diante de si, né? Essa situação de crise, de desencantamento do mundo ocidental na virada do 19 para o 20, né? Como o Heidegger vai interpretar toda essa situação, né? Ele vai dizer, o pessoal, a escola de Frankfurt vai dizer, não, o problema é a luta de classes, o fato de que há pobres e ricos, esse é o principal problema dos homens. A linha da ciência vai dizer, não, a questão fundamental é a ciência. Se um dia a ciência chegar lá, tudo se resolverá, né? E o problema é em desenvolver isso. O Heidegger, ele vai ser um sujeito até um pouco estranho nesse contexto. Porque o Heidegger vai dizer, olha pessoal, o problema da nossa época, e que não é só o problema da nossa época, mas de toda a cultura ocidental, é o problema do ser. E essa é a questão que anima, que está na base da filosofia do Heidegger. O Heidegger, ele parte do fato de que existe um esquecimento do ser. É um conceito fundamental para o Heidegger. Esquecimento do ser. Ou seja, o Heidegger acha que o pensamento ocidental, desde Platão até Nietzsche, e toda a ciência, toda a cultura, toda a atividade humana, né, ela esqueceu o ser. Ou seja, ela foi um pensamento doente, não doente, né? Embora possamos pensar também que seja doente, né? Ou ficou doente. Ficou doente porque é doente, né? Mas enfim, em português dá esse trocadilho, né? Mas a ideia é a seguinte, aí se põe o problema. O que é ente? O que é ser? Esse é o problema básico do pensamento do Heidegger, que ele procurou meditar por décadas, né? Quer dizer, o Heidegger, ele parte da ideia de que existe uma diferença, que ele chama de ontológica, entre ente e ser. Ente, no caso, é uma coisa, digamos assim. Quiser pensar ente, né? Ser é o que permite que uma coisa seja, né? Quer dizer, se bem que ainda não avançamos muito, né? Mas a ideia é que o ser é o que permite que algo seja. E ente digamos assim, a base material de algo que é. Essa é uma questão que, aos poucos, a gente vai compreendendo no pensamento do Heidegger. O Heidegger, ele gera um estranhamento quando se tenta lê-lo, porque esse é um problema que tem que ser meditado com calma. Não se aprende ele de uma hora para outra. Mas vamos tentar avançar um pouco mais. Diferença entre ente e ser. A ideia do Heidegger é a seguinte, tem num texto dele, que é metafísica, ele fala o seguinte: a pedra é, a planta é, o rochedo é, Deus é, mas só o homem existe. Ou seja, só o homem existe. As outras coisas são. Elas estão dadas, né? Mas a ideia do ser, o problema do ser, é um problema essencialmente humano. Ou seja, ser é a questão do é. Por que a gente fala, por exemplo, tem um copo aqui. Esse copo é. Por que eu digo é e não simplesmente copo? Porque se eu digo copo, ele eu já estou nomeando, mas eu acrescento é.
Quer dizer, esse é um problema. E esse tudo bem, nesse copo ainda nem é tão grande problema. O problema é quando se pensa no homem. Por exemplo, você tem João, Carlos, José, você fala, João é. O que você quer dizer com isso, né? O Heidegger diz, quando eu digo João é, eu não estou expressando uma verdade ôntica, ente. Por exemplo, eu posso ter João diante de mim. Aí o Heidegger diz, vamos ver o que é o João do ponto de vista ôntico. Ou seja, em termos de ente. Ah, João tem uma casa, tem um carro, tem família, tem um emprego. Está rodeado de entes. Mas esses entes esgotam o de João? Não. Então, o problema do ser transcende o ente. Ser é a questão, quer dizer, ser é uma questão essencialmente humana. É o homem que põe esse problema, ser. O gato, o cachorro, meu querido gato lá em casa, não tem o problema do ser. Quer dizer, ele tem uma existência, mas ele não interroga. Então, o Heidegger parte desse fato, de que o pensamento ocidental, no começo com os pré-socráticos, né, é sabido que eles perguntaram a questão do ser. Quer dizer, o ser é e não é. Foi o começo do pensamento, né? Quer dizer, ser é ou ser não é. Aí alguém diz... Específico do Parmênides, né? Parmênides, Heráclito, né? E aí colocaram, não, o nada não existe e tal, né? Aí, o que aconteceu? Naquele pensamento pré-socrático, havia uma abertura para o ser. E eu acho que até uma proximidade, nesse momento, com o mundo oriental. Porque o Ocidente começou com o mundo oriental, com essa interrogação aberta. Só que o Heidegger, ele vai dizer que o pensamento ocidental, com Platão e Aristóteles, até Nietzsche, o que ele fez? Ele entendeu esse ser, que é uma questão aberta. Ser não se define, ser não se conceitualiza, ser... é algo que se tem que manter aberto. Você não consegue esgotar ser. Só que o pensamento ocidental achou que o ser se poderia investigar investigando o ser doente. Quer dizer, quanto mais se pesquisasse o ente, mais se chegaria ao ser. E olha, hoje em dia ainda está cheio de gente por aí assim. Os cientistas, quando eles chegam com as invenções, finalmente descobrimos mais uma conexão no cérebro, né? Finalmente vamos chegar lá, no ser, né? Quer dizer, o DNA, penetrar na estrutura. O Heidegger vai dizer, isso é um grande equívoco. É um equívoco achar que o ente, pesquisando o ente, eu vou chegar ao ser. Ser não é um problema científico. Quer dizer, essa é a grande crítica do Heidegger, né? Então, o Heidegger, ele vai levantar esse problema. E vai dizer, olha, temos que parar tudo, digamos assim, com esse pensamento ocidental, que tem uma lógica própria. E na época moderna, esse pensamento, ele deu um salto fortíssimo na direção do esquecimento do ente, esquecimento do ser. Por quê? Pela ciência. A ciência moderna, a física matemática, né, que começou há 500 anos, ela decididamente falou o seguinte, olha, vamos deixar o problema de Deus, ou as questões que não conseguimos explicar, deixemos de lado. Vamos agora estabelecer no centro da humanidade a ciência que descobre as coisas, a estrutura das coisas. Então Heidegger considera que a época moderna deu um salto tremendo no esquecimento do ser, né? E o Heidegger, ele então diz, olha, temos que parar, temos que recolocar a questão do ser. Essa é a palavra que o Heidegger coloca logo no início da obra Ser e Tempo. O ser está esquecido, temos que recolocar o problema. E aí chegamos à minha terceira parte, né, da palestra, que é como o Heidegger vai desenvolver esse problema do ser. Ele vai desenvolver isso da seguinte maneira. Justamente antes eu já pus. Qual é